Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, você que está aí no conforto da sua casa, nos ouvindo, assistindo o culto, e nossos irmãos que estão aqui conosco, abra por gentileza sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 13, e o versículo 19. Você que está em casa, se você puder também, que você está no culto, embora online, se você puder, coloque-se de pé também, pega a sua Bíblia, em reverência à palavra do Senhor. Vamos meditar aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. O livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levarei os meus ossos. Eu vou repetir agora na versão que está aparecendo aqui na projeção. Está um pouco diferente da minha Bíblia, e você acompanhe também, por favor. E também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Tendo, pois, partido de Sucote... Opa! Está diferente isso aí um pouco, hein? Está um pouco diferente. O complemento do versículo não apareceu, por favor. Solenemente dizendo: Vamos lá. Certamente Deus vos visitará, e daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Você pode repetir essa parte, por favor? 1, 2, 3. Certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tome seu assento. Senhoras e senhores, eu tenho uma mensagem para o seu coração, mediante a misericórdia do Senhor nessa noite. Embora o tempo em que nós estamos vivendo seja um tempo de crise, Deus tem nos dado uma palavra. Senhoras e senhores, esse texto ele acontece no momento em que o povo de Israel está em seu período de saída do Egito. Período esse que durou 430 anos. 430 anos antes, senhoras e senhores, no Egito havia um homem chamado José. Homem esse que quando jovem, quando mais moço, foi vendido para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito pelos seus irmãos mais velhos. José era um administrador nato. Tanto é
que quando ele ainda estava sob os cuidados do seu pai, antes de ser vendido pelos seus irmãos, ele tinha um cargo, como direi hoje, de supervisor. Supervisionar tudo aquilo que os seus irmãos mais velhos estavam fazendo, mediante aos bens e os mandamentos do seu pai Jacó. Muito bem. Devido à inveja despertada no coração dos irmãos dele, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que vão para o Egito, e quando chega no Egito, José é vendido de novo para um homem chamado Potifar. Homem esse importante no Egito. Homem esse influente no Egito. José agora desperta o interesse de Potifar em colocá-lo sobre a administração da sua casa, devido ao talento que José tinha para tal. O tempo passa, as coisas começam a acontecer. Enquanto José está na casa de Potifar, as coisas andam perfeitamente, até que um dia a mulher de Potifar tenta seduzir José. Só que o José, temente ao Senhor, não cai na cilada armada por aquela mulher. Porém, a mulher de Potifar era uma mentirosa, e a capa de José acaba ficando em suas mãos. Ela levanta uma calúnia e José acaba sendo preso. Quando chega na prisão, José ainda era eficiente. Quando chega na prisão, José ainda se mostra um administrador nato, de forma que o preso agora começa também a tomar conta dos prisioneiros. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira palavra profética liberada para a sua vida nessa noite: não importa onde você vai ser colocado, você também vai prosperar. Pega isso na sua casa, crente. Não importa onde as situações, você vai ser colocado, você ali também vai prosperar. Loucura. José prosperando na cadeia, mole. Mas como é que sai dali? Não sai, não tem estratégia. Você é bom na cadeia, não posso te tirar daí. Tem problema. O tempo passa. Coincidentemente, ou Jesuincidentemente, José conhece dois camaradas na cadeia, um copeiro e um padeiro, que eram o copeiro e o padeiro de Faraó. De repente, José, chamado pelos seus familiares de o sonhador mor, aquele que sonha demais, né? Conhece esses dois homens, e ali dormindo na cela, os dois acordam perturbados, Felipe. Acordam perturbados com o sono que eles tiveram. E não sabendo interpretar, eles falam com José. Faraó está dormindo. Faraó, o rei do Egito, aquele que se achava o próprio Deus, como dizem por aí, o Horus vivo, tem um sonho. E esse sonho perturba a mente de Faraó. E ele chama os seus magos, os seus consultores, os seus bruxos, e fala: olha, eu tive esse sonho aqui, eu quero saber a interpretação. Ninguém foi capaz de interpretar o sonho que Faraó teve. O copeiro rapidamente instalou na mente dele: peraí, quando eu estava preso, meu senhor, tinha um homem na cadeia
que interpretou o sonho que eu tive, que me deu uma nova chance de servir ao Senhor de novo, assim conjecturando, e interpretou o sonho também do padeiro que foi preso junto comigo e morreu. Faraó, então traga esse homem aqui para que ele interprete também o meu sonho. Diz a Bíblia, imagine você, um oficial do rei, chegando na cadeia e falando com o carcereiro: vem cá, quem é esse homem que interpreta sonhos? Quem é esse tal de José aí? Olha, aquele ali. Primeira coisa, antes de você ir falar com o rei, você vai trocar as suas vestes. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é de qualquer forma que eu posso falar com o rei. Não é com qualquer veste que eu posso me encontrar com o Senhor. De repente, as vestes que José estava naquele momento eram vestes de pessoa que estava presa, mas diante do rei tem que ser a melhor veste que você pode ter. Chegou José diante do rei, diante de Faraó. Faraó, conte-me o sonho. Muito bem, José, eu tenho para você. Estava eu dormindo e eu via os campos, que coisa linda. Vamos encher a interpretação que o Faraó teve, o sonho que ele teve. E eu via um campo verdejante, Wagner, sabe? E dentro disso eu vi 7 vacas gordas. Sabe aquela vaca que a gente via lá no canal do boi, que come e deita, e que a picanha dela, o quilo é mais de 50 mil reais? E eu vi 7 vacas dessas, lindas, gordas, e elas ainda estavam comendo, ou seja, vão ficar maiores ainda. Logo após eu vejo mais 7 vacas magras, feias, horríveis essas vacas. Era feio de dar dó, doía até meus olhos no sonho. E essas vacas magras vinham e devoravam aquelas vacas gordas, de maneira que elas entravam nas entranhas daquelas vacas gordas. E o pior de tudo, as vacas magras não engordavam. Mas não foi só isso, José. Ainda na mesma noite, o sonho continua. Eu via 7 espigas de milho, lindas, também maravilhosas, que brotavam. Depois brotaram umas 7 espigas horríveis e devoraram aquelas espigas maravilhosas. Agora, José, conte-me a interpretação desse sonho. José fala: Faraó, Deus é o Deus que revela. Deus, Ele é o Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. Vou eu te dar a interpretação do seu sonho, Faraó. Haverão 7 anos de abundância no Egito. Anos esses, de repente, a qual nunca houve no Egito de fartura. Representam as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho que o Senhor viu. Porém, após os 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome. E pasme, não será só no Egito, mas em toda a terra. E quando você vê que as vacas e as espigas comiam umas às outras e continuavam com a sua aparência, isso quer dizer que a comida não será suficiente para os outros anos de fome. De repente, Faraó deveria estar sentado no seu trono e ele pensa: e agora? Só que quando José interpreta o sonho de Faraó, ele também dá a solução. Vem cá,
Escolha alguém dotado de sabedoria e inteligência, para que possa guardar o mantimento durante o tempo de prosperidade no Egito, para que quando o tempo de seca chegar, quando o tempo de escassez chegar, o Egito ainda tenha abastecimento para si, e ainda melhor, para que venda para toda a terra. Ou seja, o Egito vai se tornar maior ainda no tempo de dificuldade. E Faraó escuta aquilo que José está falando e pensa: trazei-me então alguém inteligente para que eu faça isso. Alguém conhece? De repente os serviçais, os homens de consulta de Faraó que estavam naquele momento, não conseguem pensar em ninguém. Só que eu acredito, crente, que o Deus dos céus, que fez com que José fosse parar no Egito, abriu também os olhos de Faraó, para que ele veja que o homem que ele precisava estava na frente dele. E Faraó fala assim: olha, José, pelo que você está me dizendo, não tem ninguém aqui com essa característica a não ser você. Prontamente Faraó tira o anel do seu dedo. Autoridade, crente. Faraó tira o anel do seu dedo e coloca no dedo de José e fala assim: no Egito, o único que manda em você sou eu. Abaixo de mim ninguém mais manda em você. Você agora é o governador do Egito. As pessoas, assim como se encurvam para mim, vão ter que se encurvar para você também. Eu estou te colocando num local de autoridade. Você agora não é José da cadeia. Você agora é o José do Egito. E se alguém quiser comprar barulho com você, está comprando com Faraó também. E José, mediante a misericórdia de Deus, começa a prosperar no Egito. Moisés prospera no Egito e também faz o Egito prosperar. Moisés está crescendo no Egito e também faz o Egito crescer. O primeiro tempo de bonança do Egito, os 7 anos, se passaram, e foram 7 anos guardando grãos. Quando o tempo de seca, o tempo de abstinência chega, o tempo em que os recursos acabaram chegou, algumas pessoas de repente em outras terras deviam ter alguma coisa guardada em casa. Só que quando planta e a planta morre, nada cresce, os recursos começam a acabar. E agora, o que vamos fazer? Pensavam os povos vizinhos, das terras vizinhas. Ouvi dizer que no Egito foi levantado um homem que conseguiu fazer com que o Egito prosperasse a tal modo que agora eles têm mantimento para consumir e para vender também. E o que é que a gente faz? Vamos bater agora no portão do Egito e comprar deles. E a fome também chegou até a terra natal de José. O tempo passa e os irmãos de José vão até o Egito para poder comprar mantimentos. O interessante é que algumas coisas nessa mensagem se encaixam justamente naquilo que a gente está vivendo hoje. Existe um momento de crise instalado no mundo, mas eu quero liberar para você um recado da parte de Deus nessa noite. Se eu fosse você, já levantava a sua mão para receber.
Se eu fosse você na sua casa agora, já levantava a sua mão para receber. Sabe por quê? Em tempo de crise, Deus sempre tem uma maneira de deixar os seus filhos vivos. Em tempo de crise, Deus sempre tem uma estratégia para poder manter os seus filhos vivos, crente. Agora, os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. E acontece toda aquela história que a gente conhece. Eles choram, o irmão fica preso. Depois vai, o pai vem. Ele se revela como aquele filho que todo mundo achou que estava morto, mas não estava. Agora é um homem poderoso. E José pede ao faraó que os seus parentes, seus familiares possam morar no Egito. Então para faraó era muito mais fácil deixar a família de José morar no Egito do que deixar José embora. Porque se José vai embora, a prosperidade também vai. O tempo passa e a família de José se estabelece no Egito. Os filhos crescem. Jacó morre e é enterrado. O tempo passa um pouco mais. José, como todo ser humano mortal, envelhece e está à beira da morte. Só que no capítulo 50 de Gênesis, versículo 25, se não me falha a memória, José chama os seus e faz com que ele faça um juramento. E que juramento foi esse? Olha, certamente o Senhor vos visitará, de maneira que vocês vão transportar os meus ossos daqui. Por que José falou isso? Porque José podia fazer tudo no Egito, menos sair do Egito. José, embora fosse governador do Egito, ele ainda era escravo, porque ele pede permissão a Faraó para ir embora, e Faraó fala: José, você não pode sair do Egito. Então José tem no seu coração o seguinte: nem que seja morto, mas eu preciso sair do Egito. Nem que sobre somente os meus ossos, mas os meus ossos não vão ficar no Egito. Ele faz com que os seus jurem isso. Diz a Bíblia que José foi embalsamado e houve pranto por 40 dias. O processo de embalsamar, senhora de senhores, é aquilo que a gente vê naquele filme lá da Múmia, já viu? Que eles arrancam os olhos da pessoa, os órgãos internos, colocam em potinhos, pega a pessoa e mumifica ela todinha. Enxerto de ervas na pessoa. Isso para que, se de repente a pessoa pudesse voltar do mundo dos mortos em 40 dias, o seu corpo ainda estava intacto, e do lado dela era colocado também o livro da morte. E isso só era uma honra dada aos faraós. Então José, além de ser governador do Egito, foi também enterrado como um faraó, na honra que um faraó tinha. E houve um pranto de 40 dias. E assim morreu José. O tempo passa, e agora os hebreus, a geração de Jacó, de Israel, está estabelecida no Egito. Porém,
o recurso financeiro do povo acabou. E ainda estava num período de seca, período de crise. E no livro do Êxodo, você vai ver que o povo chega para o faraó, que já não era mais aquele faraó que nomeou José. Dizem os historiadores que existia o Egito de baixo e o Egito de cima. O Egito de baixo agora tomou o poder sobre o Egito de cima. E o cargo do faraó que estava naquele momento foi mudado. O faraó que entra não está nem aí para quem era José. E o povo agora que estava no Egito, o povo hebreu que estava no Egito, passou a ser escravo, não porque foi nomeado escravo, mas porque preferiu trabalhar para comer. O povo agora se doou à mão de obra para que eles pudessem comer. Agora o povo preferiu ser escravo para comer. Senhoras e senhores, o tempo passa, o tempo sempre passa. Diz a Bíblia que Faraó está com os seus serviçais, e ele observa no Egito que o povo hebreu era muito maior, era mais forte do que o povo egípcio. E o faraó diz o seguinte: olha, se estourar uma guerra interna aqui no Egito, o povo hebreu vai levar fácil. Não pode. Ora, faraó, o que a gente faz? Simples. Vocês vão aumentar a carga de trabalho desse povo. Eles não podem achar que eles são fortes. Eles têm que ser tratados como escravos, que eles vão morrer escravos. E agora o povo hebreu, o povo de Deus, está sofrendo no Egito. Deus levanta um homem. Deus une duas pessoas que deu origem a um homem chamado Moisés. Homem esse que você também conhece a história, que foi colocado no seio, foi achado pela filha de Faraó e criado dentro do palácio, instruído em toda a ciência e sabedoria no Egito. Moisés era um homem que sabia de tudo no Egito, dominava tudo, influente, tratado como um egípcio legítimo. De repente, ele poderia até ter a autoridade que José teve um dia no Egito. Tamanha era a consideração que Moisés tinha no Egito. Um dia Moisés vê um hebreu sendo espancado. Ele vai lá e mata o homem e foge do Egito. Moisés fugiu do Egito. Moisés saiu da terra do Egito. Só que diferente de todo egípcio, Moisés estava no Egito, se comunicava com os egípcios, sabia tudo que os egípcios faziam, mas Moisés não era egípcio. Moisés era hebreu. Sabe o que eu aprendo com isso? Você está no mundo, sabe tudo que o mundo faz, mas você não é desse mundo. A sua estadia aqui é passageira, crente. O momento que você está aqui é passageiro. Isso é tremendo. Moisés vai, foge do Egito e passa um tempo fora do Egito. O tempo agora eu não lembro de cabeça. 40 anos fora do Egito. Nisso, ele constrói uma família, pastoreia as ovelhas do seu sogro, e numa dessas viagens com as suas ovelhas, ele sobe um monte. Quando ele sobe, ele dá de cara com algo sobrenatural. O que é? Uma sarça ardente.
Diz a Bíblia que a sarça não se consumia. Por que a Bíblia fala que a sarça não se consumia, pastor? Porque Moisés de repente ficou um tempão olhando aquela sarça. De repente você já viu as queimadas que acontecem aí no meio do mato, devido ao sol muito forte. Chega uma hora que a árvore se torna cinza e acabou o fogo. Agora pense você, Moisés sentado na pedra e olhando aquela sarça pegando fogo. Ué, tem algum mistério naquela sarça, né? Eu estou um tempão olhando aquela sarça e o negócio não se consome. Espera aí. Daquela sarça sai uma voz: Moisés, aleluia, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Sabe o que eu aprendo com isso? Moisés saiu do Egito e foi para um lugar que ninguém conhece ele. E não foi porque ele quis, foi porque Deus permitiu que ele chegasse até lá. Ei, não se espante se algumas pessoas se distanciarem de você. Não se espante se alguns amigos do colégio, da faculdade, do trabalho se distanciarem de você. Não se espante se algumas pessoas te bloquearem do WhatsApp e do Facebook. Sabe por quê? É porque é Deus te levando para longe, para algo muito maior e sobrenatural na sua vida, crente. Existem coisas que eu e você precisamos de experimentar, que é eu, você e Deus. Porque se o outro estiver junto, vai atrapalhar. E aquilo que Moisés precisava viver era ele e Deus. Agora Moisés volta. Olha, Moisés, você tem uma missão: tirar o povo de Deus do Egito. E Moisés volta. E acontece aquilo que a gente sabe. O desafio de Faraó a Moisés e os seus feiticeiros: transforma a água em sangue, a serpente. E vieram as pragas. E por último, a pior de todas as pragas, a morte dos primogênitos. Diz a Bíblia que o primogênito de todas as casas no Egito, a não ser a casa que tinha o sangue do cordeiro na porta, morreram. É por isso que essa crise não te pega, crente, porque o sangue do cordeiro está na porta da tua casa. Assim como Deus livrou o povo da morte dos primogênitos no Egito, Ele vai livrar os teus também da morte, crente. Quando acontece a morte dos primogênitos, foi o ápice para Faraó. Moisés, sai do Egito, leve esse povo daqui. E o povo agora começa a se preparar para sair do Egito. Diz a Bíblia que o Senhor fez o povo achar graça aos olhos dos egípcios, de modo em que eles iam pedindo ouro aos egípcios. Os egípcios davam ouro para o povo. Israel saiu do Egito rico, cheio de ouro. Só que ainda existia algo a se fazer no Egito. O que era? A retirada dos ossos de José. E esse texto fala que Moisés, quando sai do Egito, ele foi lá, de repente no sarcófago, na catatumba de José, pegou os ossos dele e levou embora em direção à terra prometida.
Presbítero Emanuel, o que você quer dizer com isso? Agora eu vou dar um salto e você vai entender. Eu quero revelar para você o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Dada a ordem, o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido em voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo, Wagner, ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Moisés, Jesus, aleluia. Levede canta labassura, levede canta labassai. José não está preocupado com a sua morte. Ele estava preocupado em entender que o lugar dele não era no Egito. Ei! Quando Jesus voltar, se você tiver descido à sepultura, ou eu também, nem os ossos vão ficar aqui. Sabe por quê? Porque você pertence ao reino dos céus, e aquilo que você tem não pode ficar na terra. Aleluia, aleluia. Então aquilo que José fala em Gênesis tem um teor escatológico. É você viver aqui no Egito sabendo que você não é daqui. É você trabalhar aqui sabendo que você não é daqui. É você estar aqui sabendo que vão vir as pragas, que vão vir as doenças, que vão vir as enfermidades, que vão vir o tempo de escassez, mas a sua pátria não é aqui, a sua pátria é no céu, o seu lugar de origem é no céu, e o mesmo Jesus, aleluia. Wagner, eu sinto Deus aqui, você está sentindo na sua casa também. Engraçado que Moisés nasceu no Egito, mas não era egípcio. Ele sai do Egito, depois ele volta e tira o povo do Egito. Isso para você é familiar. Vou falar. Jesus nasceu como homem, veio do céu, entrou no mundo, morreu, voltou para o céu e vai voltar para te buscar mais uma vez. Aleluia! Engraçado que Paulo, quando fala a igreja de Tessalonicenses, ele fala o seguinte: o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Meus irmãos, esse Senhor é o mesmo Senhor que se revela a João na ilha de Patmos. Lembra daquele Jesus que falou a João assim: esse aqui vai viver até que me veja voltar aqui no meu poder, na minha glória. É o mesmo Jesus que encontra com João em Patmos e que faz com que João caia temeroso em terra. Você nunca viu a face de Jesus, mas quando você for chamado, crente, você vai olhar para ele e vai falar assim: aquele lá é o meu Redentor, é aquele Senhor que veio me buscar, eu conheço ele. Ele prometeu, crente, ele prometeu, crente, ele prometeu, e ele está vindo, crente. Basta só uma ordem para que ele venha nos buscar, crente. Quem sabe esse culto nem termine, porque ele vai continuar no céu. Guarde essa palavra no seu coração, crente.
Embora o mundo esteja em crise, o seu Redentor está vindo, o seu Salvador está vindo, o seu Senhor está vindo, não importa o que aconteça. Aleluia, Deus. Não importa o que aconteça, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar.